Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui com um painel restabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Algumas pessoas aí no chat, pelo que eu verifiquei aqui, estavam perguntando se o autor aqui tem livros. Ele vai falar rapidamente aqui sobre um dos livros, que é lançamento dele, esse ano aqui na FELIC. Você vai encontrar no site da FELIC, felic.org.br. Ele vai falar rapidamente sobre o livro dele e sobre os outros títulos também que você tem lançado, né, que também está na FELIC, na editora Mackenzie. Sim, a editora Mackenzie, o Discovery Mackenzie, já há 4 anos tem mantido essa tradição de lançar os seus livros aqui no maior encontro cristão, evangélico do Brasil. A gente lançou o primeiro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Esse livro é incrível porque já está na 5ª edição, vendeu milhares e milhares de cópias. É um apanhado geral sobre a teoria do design inteligente, sobre as evidências mais e mais recentes de que fomos feitos prontos por uma mente inteligente, conforme o relato bíblico. Depois lançamos o Caixa Preta de Darwin, que foi o primeiro livro do Michael Behe, aquela bomba atômica de bioquímica que acabou com qualquer esperança de que a gente possa ter evoluído nesse planeta. O Caixa Preta de Darwin, Michael Behe. Depois eu lancei o Antevidência, aqui um livro meu, o Caixa Preta de Darwin eu traduzi. Lancei o Antevidência, sinais claros de que uma mente inteligente previu problemas futuros e de antemão providenciou a solução. Previu o vento solar e providenciou o campo magnético da Terra. Previu que vários e vários espermatozoides chegariam ao redor do óvulo. E o que ele fez? Endureceu a parede do óvulo. Coisas que somente inteligentes fariam. E agora, nesse ano aqui na FELIC, o Michael Behe lançou mais uma grande obra, esse aqui, a Darwin Devolves, em inglês. E o que acontece com essa obra aqui, né? Vamos mostrar aqui. Um best-seller uma prova definitiva que não evoluímos. Pelo contrário, involuímos. O que era muito bom está se tornando bom, vai ficar regular e daqui a pouco vai estar ficando ruim. As evidências científicas de que evoluímos. E houve uma disputa no Brasil, porque esse livro é um best-seller, e a editora Mackenzie, o Discovery Mackenzie entraram na briga. Eu traduzi e a gente está lançando mais uma vez aqui no Consciência Cristão a Involução de Darwin. Evidências claríssimas pela bioquímica moderna de que o que era muito bom está se degradando, estamos evoluindo. Então ele fala, por exemplo, do urso polar. A gente fala, nossa, evolution in action, né? Virou branquinho e tal. Não, ele perdeu a capacidade de sintetizar, metabolizar pigmentos. Ele precisa se alimentar com muita gordura, porque ele não perdeu a capacidade de armazenar gordura como o urso pardo faz. Então, evidências e mais evidências de que uma mente inteligente fez o universo e os fez prontos. Então, não deixe de comprar um grande desconto que você só encontra aqui no Consciência Cristã. Fresquinho, acabou de sair da impressão, A Involução de Darwin. Eu traduzi, então, olha, um pouco de bioquímica eu sei do design inteligente, eu acho que a tradução ficou perfeita, tá? Até um pouco menor do que em inglês, olha só. E a gente está mostrando nesse livro. Eu acho que se a Caixa Preta de Darwin foi a bomba atômica, a Involução de Darwin é a pá de cal, ela fecha a questão. Gente, não evoluímos, fomos feitos prontos por uma mente inteligente. E parece que um Deus de extremo poder e divindade decidiu, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E dos elementos químicos da terra, que só encontramos na terra, moldou o homem, soprou nele o seu espírito, o imago Dei, e fez o homem um pouco abaixo dos anjos, de glória e honra o coroastes. Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. A Bíblia afirma isso, e a ciência, a boa ciência do design inteligente também. Na internet, a minha cidade, eu sou de Niterói, hoje estão comemorando o caminho de Darwin, né? Então a gente fica olhando para as nossas universidades e a gente vê os nossos jovens indo para a academia e recebendo massivamente conceitos absolutamente antagônicos às Escrituras. Nós, como
cristãos, nós entendemos que a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé. Ela é suficiente. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. Então, portanto, quando eu vejo algumas pessoas defendendo a ideia da existência de humanoides, e mesmo a ideia de que desses 10 mil, 2 foram tirados e receberam um sopro de vida de Deus, eu fico pensando de onde que esse pessoal tirou isso das Escrituras, porque de Gênesis não é. Eu não vejo isso. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, querido Dr. Marcos Erbelin, né, até que ponto, né, nossos jovens devem dar ouvidos a esse tipo de corrente, quando as Escrituras nos mostram algo absolutamente diferenciado, visto que, como o irmão mesmo disse, Deus fez tudo de forma perfeita, plena e instantânea? Pastor Renato, primeiro você falou sobre o dia de Darwin, né? Darwin Day hoje. Eu poderia dizer que foi tudo combinado para a gente lançar aqui o Involução de Darwin bem no dia de Darwin, mas não foi, foi uma coincidência cósmica. Nosso Deus é magnífico. Gente, não evoluímos. Então, no dia de Darwin, anunciamos para o Brasil que a teoria de Darwin, na realidade, não é uma teoria da evolução, é uma teoria da involução. Os mecanismos que ele propôs são os mecanismos que degradam a informação genética. Às vezes trazem alguma vantagem, mas é sempre por perda de informação genética. As mutações são deletérias, defeitos causam defeitos, e a gente descobriu isso. Agora, até que ponto, né, pastor Renato, o jovem brasileiro deve embarcar nessa teoria? Em ponto nenhum. Acho que o Wayne Grudem fala muito bem isso. Ele conclui dizendo o seguinte: olha, portanto, a evolução e qualquer compromisso de cristãos com a evolução não deveria ser aceita nas nossas igrejas, nos nossos seminários e nas nossas escolas, porque é um compromisso com uma péssima ciência que faliu. A gente descobriu isso hoje, já sabemos que ela faliu. Congressos são marcados no mundo tentando salvar a evolução com epigenética, com Lamarck, inclusive. Então a gente vai fazer um compromisso com uma evolução falida. A gente vai ter que corromper a palavra, como eu mostrei aqui, né? O Grudem fala muito bem isso. Ele fala é um preço alto demais a ser pago. A gente vai ter que colocar dúvidas na inerrância da palavra, vai ter que atualizar Gênesis à luz da ciência. E a gente vai fazer um compromisso, pastor Renato, com uma ciência, com uma evolução, que é a catequese do ateísmo. Muitos e muitos jovens se perdem com a evolução. Como é que a gente vai fazer um compromisso com uma teoria que é o mantra sagrado do ateísmo? Uma teoria que não só afasta o homem de Deus, mas trouxe consequências nefastas para a nossa sociedade. Eu dei uma palestra no ano passado aqui no Consciência Cristã, assista, sobre as consequências da evolução para a nossa sociedade. O racismo teve fundamentação teórica na evolução, raças inferiores e superiores. A eugenia de Hitler, ele leu as obras de Darwin, inclusive ele disse, gente, se a gente não corrigir o problema dos mais fracos, que a gente está preservando, atrapalhando a evolução, em poucas gerações a sociedade alemã vai estar corrompida. Então era uma tentativa de ajudar a evolução. Tem um livro que fala assim, a biologia do estupro. É uma tentativa de você passar a sua descendência, se explica à luz da evolução. A infidelidade do homem é uma tentativa dele se reproduzir o máximo possível. Assim, corrompe absolutamente a nossa fé e os nossos princípios. Eu fui evolucionista teísta, gente, por quase 40 anos da minha carreira científica. E o senhor ouvia falar de Marcos Eberlin antes de 2008, pastor Renato? Lázaro, Consciência Cristã. Eu nunca vim aqui antes de 2008. Por quê? Porque eu era um evolucionista teísta e eu fazia o seguinte, de segunda a sexta eu ia na universidade, eu era um evolucionista, Darwin estava certo, Darwin era amigo de Deus. De sábado eu descansava, domingo eu ia na igreja e cultuava o Deus que fez tudo pronto. Eu vivia um dilema. E como um cristão evolucionista, eu fui insignificante na academia, irrelevante. Eu não conheço ninguém que eu tenha influenciado antes de 2008, pelo contrário.
eu devo ter influenciado negativamente jovens cristãos entrando nas universidades. O professor Marcos é evolucionista, depois que você aceita a evolução, o caminho para o ateísmo se torna mais fácil. Aí, em 2008, eu descobri que a evolução não era certa, descobri o design inteligente, e aí eu acho que passei a ser um pouco mais relevante, a fazer diferença, a mudar vidas pelo Brasil e pelo mundo. Então, jovem cristão brasileiro, pastores, líderes, não se associe às trevas da evolução. Eu não tenho nenhum problema de falar que a evolução é trevas. Eu concordo plenamente. Desculpa, Lázaro, se eu estou... Eu concordo plenamente. Para mim é trevas e eu trato dentro da perspectiva da heresia. Gostem ou não gostem. Para mim, isso fere alguns princípios e alguns pressupostos das Escrituras. Até porque eu fico pensando... Por exemplo, se você tinha humanoides, enfim, né, questões relacionadas a pecado original, a tantos outros pressupostos que as Escrituras nos trazem, que são tão caros e que são relativizados. Então, assim, até que ponto o cara que defende evolucionismo teísta, ele não está querendo ser politicamente correto ou tentando dar uma aparente mãozinha a Deus para ficar bem entre as pessoas da academia? Pastor Renato, o senhor tocou num ponto importantíssimo. Até eu falei sobre isso numa palestra na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. John Walton, ele tem um livro, Mundo Perdido de Adão e Eva. E onde ele coloca que Adão e Eva, na realidade, eram figuras ilustrativas, era uma narrativa poética, aquilo lá não era fato, é que Deus contou uma história que as pessoas conseguiriam entender, com personagens assim da mitologia da época, inclusive. E no final ele fala assim, por que ele fez isso? Ele diz o seguinte, se seu filho chegasse em casa, entrou na universidade, e ele assistisse uma aula de biologia e uma aula de física, e chegasse para você e falasse assim, pai, agora eu creio na evolução e no Big Bang. O que você faria? Ele falou assim, gente, você ia deserdar o seu filho? Não, agora com a mitologia de Gênesis e com a evolução, a gente pode acomodar o filho. Fala, filho, não, Gênesis não é narrativa histórica, é alegoria, fica de boa, tá? Gente, eu falei, se seu filho falar que crê na evolução e no Big Bang, puxa a orelha do menino, fala, que é isso, garoto? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Os grandes da ciência criam em Deus, eram cristãos, criam na Bíblia. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam e que creem em Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Um pouco dessa ciência da evolução pode te afastar de Deus, meu filho, mas muito te aproxima. Você vai estudar bastante, você vai dar uma palestra sobre as verdades científicas da Bíblia, filho. Então é isso que a gente tem que fazer. Olha, no mundo tereis aflições, jovens, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro que a vós, Jesus disse, me odiou a mim. Então se você não é odiado pelo mundo, saiba que tem problema aí. Não é assim, pastor? O que o senhor acha? O senhor acha que a gente tem que ser amado, tem que ser aceito? Ser aceito ou a gente tem que realmente causar? Eu entendo que a verdade ela precisa ser defendida a qualquer momento e a todo instante. Creio profundamente nas Escrituras, creio que ela é a palavra de Deus inerrante nos seus originais, creio efetivamente que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, entendo da mesma perspectiva a terra jovem, entendo que o Deus soberano fez tudo mediante a sua palavra, e agindo Deus, quem impedirá? E fico com as Escrituras. O que às vezes me passa a impressão, né, é que algumas pessoas talvez tentem passar uma coisa tipo meio que politicamente correto, meio que tentando adequar, vamos tentar adequar algumas coisas da nossa palavra, da Escritura, àquilo que alguns defendem quanto que seja ciência. Mas a pergunta é, será que isso é boa ciência? Será que é isso mesmo? Pastor Renato, todos que estão nos ouvindo, Lázaro, eu defino assim o evolucionismo teísta. Alguns preferem chamar de criacionismo evolutivo ou evoteísmo. Para mim, definições da mesma coisa. Pequenas variações, mas no fundo a mesma filosofia, a mesma teologia. Variações do mesmo tema. E eu defino assim, olha, é um argumento filosófico que começa com a premissa número 1, a evolução é fato.
mais lei do que a lei da gravidade. As palestras dos evolucionistas teístas dizem isso. É fato, gente, está decidido. 99% dos biólogos creem na evolução. É o apelo para a autoridade, não é? A falácia da autoridade. 99%, a gente sabe hoje que muitos e muitos biólogos duvidam da evolução. Tem uma lista, né, e tudo mais. Mas eles dizem, olha, a evolução é fato. Deus existe. Portanto, Deus usou a evolução. Ele nem participou da evolução. Os mais radicais dizem que a evolução ocorreu mesmo por acaso. Deus nem participou. Ele só viu lá que tinha os humanoides e falou, agora eu vou soprar o fôlego da vida neles. Gente, qual é o problema? Bom, problemas teológicos são imensos. Você assiste a palestra do Wayne Grudem e pronto, já resolveu. Agora eu começo na premissa número 1, né? Eu sou cientista, o Michael Behe é cientista. O meu livro Fomos Planejados, Anteevidência, tudo fala isso. A evolução é fato, é boato, gente. É boato que já foi refutado pela boa ciência, pela bioquímica, pela química. Aquela ameba primordial, as reações químicas que ali ocorreriam são proibidas pelas leis da química. A seleção natural, Marcos, super poderosa, a seleção natural é um conceito extremamente trivial. Ela diz que vantagens são vantajosas. Se você tiver uma asa, pastor, vai ser vantajoso, não vai? Porque você pode voar, pegar comida lá em cima e tal. Mas da onde veio a asa? A seleção natural, gente, diz apenas isso. Se você tiver uma vantagem, você terá uma vantagem. Mas ela não diz de onde vem a vantagem. Então o Darwin disse, não posso ver limites para o poder da seleção natural. Ela não tem poder nenhum. O Darwin falou uma coisa totalmente equivocada. A seleção natural em si não tem poder nenhum para criar nada. Quem cria são as mutações. É o poder daquilo que não tem inteligência, né? Exatamente, Lázaro. E aí nesse livro, gente, o Michael Behe diz o seguinte, estudamos em laboratório a E. coli, estudamos a malária, estudamos por gerações e gerações, 65 mil gerações, sequenciamos geneticamente essas gerações. Então hoje a gente tem dados sólidos, extremamente sólidos, e fomos ver o que aconteceu. Alguma mutação que criou mais informação, criou uma nova maquinaria, aumentou a sofisticação? Nenhuma. Todas as mutações quebraram, deletaram e corromperam a informação. O muito bom, parece que era muito bom mesmo, era o extremo. E o que está acontecendo? A gente está degradando, a gente está evoluindo. Antes da gente passar para o próximo assunto, que tem um assunto aqui que o pessoal está repetindo o tempo todo. As pessoas elas não entendem que a teoria da evolução ela gera uma visão de mundo, ela gera uma cosmovisão. É uma ideologia, uma filosofia, um pensamento que faz com que a gente redefina toda a leitura da realidade. A psicologia, ela explica-se por meio dos processos evolutivos, muito da filosofia utiliza-se dos métodos evolutivos para explicar muita coisa, a sociologia, e por isso, muitas vezes, por ser uma ideia, um pensamento criado por homens sem a autoridade divina presente, é como se você estivesse tentando explicar o mundo fazendo uma aliança entre Deus e o diabo para tentar explicar o mundo. O quanto a teoria da evolução, então, ela afeta a cosmovisão. Isso vai ajudar a gente a entender, por exemplo, que a teologia você não tem como compatibilizar as duas coisas. Então, até quando ela afeta a visão de mundo, da sociedade, de todas as coisas? Lázaro, em 2008, eu diria para você, não tenho a menor ideia. Porque eu era um cientista, lidava com química e era isso a minha vida. Aí, a partir de 2008, quando passei a defender o design inteligente, eu comecei a entender realmente como o mundo gira. Eu comecei a estudar filosofia e teologia. Porque aí eles falam assim, Marcos não pode falar de filosofia e teologia. Bom, eu nasci na igreja, né? Então, e a partir de 2008, para defender o design inteligente, tive que estudar filosofia e teologia. Aí o Marcos virou pastor. Não, eu não virei pastor. Eu virei um cientista que entende filosofia e teologia e faz uma análise do mundo. Uma análise, como você disse, Lázaro, perfeita. É o conhecimento científico, a base científica, que é utilizada para você construir a sua filosofia e sua teologia. Quando você usa a evolução como sua base, a sua teologia vai ser totalmente corrompida. O Darwin não disse isso. O homem, na sua arrogância, acha que é merecedor da intervenção divina. Por outro lado, quando você tem a Bíblia, a nossa fé, os nossos fundamentos como o alicerce, e que você encontra na ciência evidências disso através do design inteligente, fala, não, fomos feitos prontos. O design inteligente fala, fomos feitos prontos.
Fomos feitos prontos, a gente não evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Por um grande Deus, bate com uma boa... Aí você constrói, solidifica e corrobora uma boa teologia. Evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, então tem raças inferiores e raças superiores. Nos Estados Unidos, o Discovery Institute lançou um documentário, Human Zoo. Vocês assistam, tá? Você pode pôr lá a legenda. Raças intermediárias, os pigmeus africanos, os aborígenes australianos, foram colocados numa exposição nos Estados Unidos como um display da evolução. Pessoas, homens criados à imagem e semelhança de Deus, com honra e glória, foram colocados numa exposição. Um deles, o Ota Benga, era criança nessa exposição, ele volta para a África, um evolucionista muito famoso, que inclusive propôs um dos hominídeos, que era uma farsa, foi lá e pegou o menino, trouxe de volta, ele já era casado, tinha 2 filhos, colocou num zoológico nos Estados Unidos, junto com o chimpanzé para o display da evolução. Ele ficou lá vários anos, depois ele se suicidou. Gente, as consequências de uma péssima ciência para a nossa sociedade, para a nossa cosmovisão, elas são nítidas e inevitáveis. E a evolução tem trazido consequências nefastas. Por isso que eu acho que o cristão tem que se afastar, ele não pode ter associação nenhuma com a evolução. Inclusive, uma das palestras que eu vou trabalhar é sobre sexualidade. E fazendo pesquisas, até a ideologia de gênero, ela tem pressupostos evolucionistas. Ou seja, até a visão de sexualidade é afetada completamente, a identidade é afetada completamente. Deixa eu só falar uma coisinha sobre essa questão da cosmovisão, que eu acho que uma sacada que os pastores precisam ter, e eles precisam talvez dar uma mexida nas suas próprias chamadas escolas bíblicas, é introjetar alguns assuntos como esse nas suas aulas para os jovens e para os adolescentes. Na minha perspectiva, eu acho que os nossos jovens, eles vão muito mal preparados para a universidade. A partir do momento em que as igrejas comecem a tratar de ponto de vista inteligente, claro, objetivo, prático, à luz das Escrituras, expondo, como ele disse, a boa ciência, você dá ferramentas à juventude para se contrapor a alguns conceitos que são trazidos na universidade, que são absolutamente equivocados. O problema é que tem muita gente hoje nas igrejas defendendo essa linha do evoteísmo, o que para mim é um assinte. Não existe a possibilidade de pastores permitirem uma coisa dessa. E aí a gente cai num outro problema. Os próprios pastores, às vezes, não possuem uma percepção clara, efetivamente, da seriedade desse tema, porque se você insere isso e relativiza a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, você trata disso como mito, você põe em xeque as principais doutrinas das Escrituras, e isso traz a reboque um estrago significativo. Olha, deixa eu falar aqui, pastores cristãos brasileiros, padres da Igreja Católica do Brasil, líderes cristãos que têm a Bíblia como sua referência, não façam associação com a evolução. O catolicismo, ele fez uma associação que os padres e os bispos da Igreja Católica reavaliem. Agora, os pastores cristãos de igrejas evangélicas estão fazendo uma associação com a evolução. Não pode. Péssima ciência, gente. Péssima ciência, já foi refutada. E péssima filosofia e péssima teologia. O liberalismo entra, ideias... Olha, tem amigos meus cristãos que são abortistas. Aí eu falo, de onde veio isso aí? Não, Marcos, olha, isso é evolução e tal, um amontoado de... Gente, você começa a ver o feto como um amontoado de células. Você começa a desconstruir as bases, da fé. Olha só, então, deu acho que um exemplo bem drástico, mas é assim... A Bíblia diz, olha, desde o ventre da mãe me formastes, Deus acompanha você desde do ventre da sua mãe. A Bíblia fala sobre isso. Como a gente pode admitir qualquer assim, a não sei quando é que Deus coloca o seu espírito. Então, na dúvida, pro réu. Em dúbio pro réu. Se a gente não sabe, é partir da fecundação do óvulo, gente. Tem aborto espontâneo coloca na conta de Deus. Acho que o Lázaro foi muito feliz quando ele traz essa questão da cosmovisão. Mexe tudo, Todos os pressupostos, todas as perspectivas, elas são relativizadas. E se você não tem a palavra de Deus como única e exclusiva regra de fé, e ela deixa de ser referência porque ela passa a ser um mito, ela está contando uma história fictícia, você põe em xeque tudo.
você acaba com tudo, você destrói tudo. E para mim, pastores precisam estar atentos a essa temática e procurar trazer para suas igrejas, né, reflexões bíblicas que vão focar efetivamente na palavra de Deus, trazendo aos seus ouvintes, aos jovens especificamente, o conceito de que ela é inerrante. Eu vou fazer aqui uma colocação e já aquecer o pessoal para o painel de amanhã, que é sobre política, né? Ser marxista e cristão não é possível, compatibilidade. Ser evolucionista e cristão também é incompatível? Sim, olha, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que segue filosofias e teologias que não são as bíblicas. A Bíblia é a referência, a nossa única regra de fé. E eu aprendi isso desde a minha, né, pastor Renato, eu aprendi desde a minha EBD com a minha professora. Minha professorinha de EBD, eu não lembro mais seu nome, irmã, mas se você lembra que você deu aula para mim, saiba que você me ensinou a verdade e tentaram corromper essa verdade que você me ensinou na universidade. Você me ensinou que eu fui feito pronto, que a Bíblia tem razão, e eu estou descobrindo isso na ciência hoje. Então a gente não pode fazer associação com ciências de homens, nenhuma. Deixa eu só acrescentar um detalhe que muito importante. Eu assisti uma palestra uma vez de um evolucionista teísta, um criacionista evolutivo, alguma coisa assim, e ele disse o seguinte: olha, porque nessa igreja tinha muitas pessoas que acreditavam em Adão e Eva, no paraíso, no dilúvio, num Gênesis literal. Mas felizmente, e eu estava sentado lá, tá? Ele disse assim: felizmente, essas pessoas ou já morreram ou já deixaram a igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, a gente estava tendo uma visão errada de Gênesis. A gente não tinha a ciência para interpretar a palavra. Hoje nós temos a ciência. Gente, eu escutei isso sentado. Eu sou Pedro, né? Eu quero levantar e cortar a orelha. Estou me controlando agora, né? Estou numa versão mais calma. Mas eu quase levantei e peguei ele. Mas, gente, não pode, gente. Primeiro que eu sei, desde criancinha, que a Bíblia ensina que quem interpreta a palavra é o Espírito Santo de Deus. Só Ele. A gente tem que ler, deixar a palavra falar. Se você não entender, você pede o auxílio do Espírito. Aí todo mundo riu, né? Foi um riso coletivo. Mais de 200 pessoas numa igreja evangélica brasileira. Que ciência é essa que está reinterpretando Gênesis? Uma ciência do Big Bang, a ciência da evolução. O Big Bang tem inúmeros problemas, eu falo sobre ele, né, que eu comecei a estudar um pouco sobre a química do universo. Ela explica o universo? Não explica, gente. Fique com Gênesis. Aquelas pessoas que se aposentaram daquela igreja, ou já saíram daquela igreja, ou que estão na glória, estavam com a verdade, professor. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, dado após dado, espectro após espectro, é que a Bíblia é inerrante, absoluta, e que a gente tem que lê-la e interpretá-la só com auxílio do Espírito. O problema não é somente o professor na universidade. O problema, às vezes, é o pastor que foi influenciado por uma perspectiva teológica equivocada e que relativizou as Escrituras. Então, o cara fica, assim, às vezes pensando: puxa, se o pastor está dizendo isso, será que, então, o professor está errado? Então, eu acho que boas igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, precisam introduzir esse tema para valer nas suas grades de ensino, de estudo, a fim de que não somente jovens, mas também aqueles que desejam responder à razão da sua esperança possam expor para a sociedade a verdade das Escrituras. Essa coisa da inerrância da ciência, eu acho que a ciência é fantástica, graças a Deus por ela. Graças a Deus mesmo. Mas o pessoal, tem gente que está colocando, tornando a ciência a quarta pessoa da Trindade. Quando eu falo da quarta pessoa da Trindade, é porque às vezes tem gente que fala assim: não, mas a ciência diz isso e ela contrapõe a Bíblia, então vamos ficar com a ciência. Né? E isso que é complicado. Mas, pastor Renato, eu como disse na minha palestra, toda vez que a ciência tentar se contrapor com a verdade bíblica, fique com a Bíblia. Não é uma questão de fé irracional. A fé é o firme fundamento. Fique com a Bíblia, porque a história tem mostrado, caso após caso, né, a vitória da Bíblia.